Estamos no plenário da Câmara Municipal de Araraquara para dar início à audiência pública com o tema Conscientização sobre a ludopatia, vício em jogos e apostas. Esta audiência foi convocada em conjunto pelos vereadores Alcindo Sabino e enfermeiro Delmiran e pelas vereadoras Maria Paula e Filipa Brunelli, com o objetivo de debater sobre a doença ludopatia, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Esta doença psiquiátrica é multifatorial e mais do que apenas o vício em apostas e jogos. Ela acomete e impacta de diversas maneiras todas as faixas etárias e sociais, com ramificações e desdobramentos que atingem a economia, a saúde e a justiça, além das demais esferas da sociedade. A transmissão está sendo feita ao vivo pela TV Câmara, no canal 17 da Claro, na nossa página do Facebook e também no canal da TV Câmara de Araraquara, do YouTube. E para conduzir esta audiência, com a palavra, o vereador Alcindo Sabino. Agora sim, boa noite a todas e todos. Quero agradecer quem está aqui presente, Maria Paula, vereadora, também aqui ao meu lado o Anderson, que depois eles vão se apresentar, mas é do CAPES AD, psicólogo. Agradecer quem está aqui também na plateia, o Marcelo, que representa aqui a Unesp, obrigado Marcelo, a Sônia, que está aqui, os assessores, a Vivi, o André, obrigado, e o pessoal aqui que está trabalhando na Câmara também para poder transmitir essa audiência para vocês que estão em casa. Acho que é um tema de extrema importância. A gente vai chamar daqui a pouquinho o doutor Edilson Braga, depois eu apresento ele certinho, mas antes disso, só para dizer que hoje a gente fez um projeto de lei e a gente cria o Dia da Conscientização sobre a Ludopatia. Como foi dito, aqui é o vício em jogos e apostas. Então, a partir desse ano, o dia 12 de novembro, é o dia que a gente vai fazer algumas atividades para criar essa questão da conscientização. É um tema ainda muito novo, mas a gente já sabe que desperta aí na sociedade algo que a gente não gosta de ver, que é a questão do vício. E temos isso, tem alguns dados, depois a gente vai discutir um pouco sobre isso também, que é muito preocupante, e a gente tem que ter algumas ações para que a gente possa combater, ou pelo menos fazer com que o indivíduo tenha um espaço, um lugar para que ele seja acolhido. Quero aproveitar e já agradecer também a presença da vereadora Filipa Brunelli, obrigado Filipa, e quem chama junto também essa audiência é o enfermeiro Delmiran. Ele não pôde estar presente, então justificando, ele está em viagem, por isso que ele não está aqui com a gente. Então, antes de eu abrir para vocês, eu vou pedir licença para chamar o Edilson Braga, porque ele tem um horário. O Edilson, ele é psicólogo, especialista, pesquisador do programa ambulatorial do transtorno do jogo, ProAnjo, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, e está fazendo a participação remota. Muito obrigado, Edilson, pela tua participação, pela tua contribuição nesse tema que é tão caro para nós, que está sendo tão caro para a gente, quanto sociedade e principalmente em relação aos jovens. Então, eu já vou passar a palavra para você, que eu sei que você está com tempo limitado, mas agradeço aí a tua presença e a tua disponibilidade. Boa noite, Alcindo, boa noite a todos. É um prazer poder contribuir com a distinta casa, de uma temática tão importante, tão relevante, que vem acometendo realmente a todos os brasileiros, todas as idades, e infelizmente agora mudando um pouco o perfil, inclusive para os mais jovens, inclusive casos aí que a gente tem, e não são poucos, de adolescente. E isso é um grande problema para a sociedade, porque essa população bem mais nova, o cérebro ainda está em maturação, E o que isso significa? Significa que a propensão para desenvolver o transtorno do jogo é maior, porque o cérebro ainda não se desenvolveu por completo. Então, ela fica ainda mais vulnerável à problemática do transtorno. Eu vou falar brevemente aqui um pouquinho, no geral, sobre o que é esse transtorno do jogo,
É importante lembrar a todos que esse transtorno, essa dependência, ela é igual a qualquer outra dependência. Apesar dela ser comportamental, não haver a ingestão de nenhuma substância, como o álcool, a nicotina, cocaína, enfim, qualquer uso de substância, o transtorno do jogo, ele é a mesma dependência. No cérebro é o mesmo efeito. Mesmo lá o sistema límbico, né, que vai causar dependência, né, a liberação de dopamina, o mesmo mecanismo, não tem nada que tirar. Inclusive o craving, né, a fissura daquela pessoa do dependente, por exemplo, de cocaína, que está ali desesperado para usar, na abstinência, tudo, é a mesmíssima do jogador que está ali desesperado para poder fazer uma aposta. Então, é a mesma, não tem o que tirar nem pôr. Se a gente colocasse aqui ressonância magnética, sem identificar de um jogador, né, e de alguém que estava fazendo uso, por exemplo, do álcool, da cocaína, enfim, né, não daria para saber quem é quem, né, porque é a mesma situação no cérebro, né? Só que eu costumo dizer, né, que o jogo tem as suas crueldades, né, as suas particularidades. E por quê? Porque o jogo, ele fisga a pessoa por duas questões também muito caras para a humanidade. A humanidade, desde os tempos né, imemoriáveis aí, faz parte do ser humano, é intrínseco a ele, a nossa natureza, esse desejo de previsão, né? Eu tento prever o futuro, eu tento prever se vai chover, é totalmente incutido no ser humano, né? Enraizado nele, essa questão da previsão. Então é uma coisa praticamente inata do ser humano. Meu trabalho, né? Oi? Eu acho que vazou algum áudio, mas tudo bem, pode continuar. Ok. Então, tem essa questão de ter essa necessidade de prever. Soma-se a isso o dinheiro. O dinheiro, falando brevemente aqui, nem vou entrar em detalhes, né? É fácil saber que ele é um simbolismo de poder, né? Quem tem dinheiro é o poderoso, é aquele que pode, né? Então, e é uma coisa também totalmente enraizado em qualquer povo, em qualquer civilização, em qualquer época, a questão do dinheiro, né? O poder que ele tem. Então, a gente assume duas coisas muito intrínsecas ao ser humano e a gente tem pronto aí um combo, um pacote excelente para servir né, para uma pessoa desenvolver a dependência. Então, quais são algumas crueldades desse transtorno? Diferentemente, por exemplo, do álcool, ou da nicotina, né? Que eu vou precisar dar um trago, que eu vou precisar beber o álcool, enfim, eu preciso ingerir alguma substância, né? Aí cai na minha corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso central, né? Enfim, aí tem a liberação da dopamina, né? Que é um sistema de gratificação, de recompensa e etc. A questão do jogo, eu não preciso, quero deixar isso bem claro, que eu não preciso fazer uma aposta e eu ganho, e aí sim é liberado a dopamina, como uma gratificação. Não, é a possibilidade de gratificação que o cérebro, né, nosso sistema dopaminérgico já vai entrar em ação. Então é o ato de apostar. Eu apostei, independente do resultado, haverá essa liberação de dopamina, né? E qual é a complicação, por exemplo, dessas bets? Que as bets, né, agora está na palma da mão. Então, a todo segundo, a todo instante, qualquer hora do dia, ou da noite, da madrugada, eu posso estar ali apostando uma, duas, três, aposto nisso, aposto naquilo. Esses cassinos online, que é pior ainda, porque o resultado é mais rápido. Entre a aposta e o resultado, é muito mais rápido. Então, logo na sequência, já estou fazendo outra aposta. E mais liberação de dopamina. Então, a probabilidade de causar uma dependência é muito maior. Tanto pela exposição, tanto pela frequência, né? É só a gente imaginar aqui uma pessoa que vai fazer uso do álcool todo dia, a qualquer hora, ou qualquer outra substância psicoativa, tá? Então, imagina essa pessoa fazendo uso a hora que ela quiser.
né, de qualquer uso de substância. Ao final de 6, 7 meses, qual a probabilidade dessa pessoa ter desenvolvido uma dependência para o álcool, para a cocaína, seja lá o que for, se ela faz um uso frequente? A qualquer hora, a qualquer momento, ela pode fazer uso daquela substância. A probabilidade dela desenvolver o transtorno, né, uma dependência, é altíssima. Com o jogo não é diferente. Soma-se ainda as questões, né, genéticas, né, as questões epigenéticas, para a gente ter o combo perfeito aí, né, de uma pessoa poder desenvolver o transtorno. E aí, né, uma questão também muito importante, que uma das características do transtorno do jogo é o transtorno do impulso, né? Então, não se trata de cognição, não se trata muito das vezes falar, pô, mas você não está vendo que você está perdendo? A pessoa simplesmente não tem o controle, ela perde o controle. Então, essa questão muito propagandeada, jogue com segurança, jogue com responsabilidade, aqui o jogo é seguro, é tudo balela, é tudo marketing, obviamente, que interessa somente às bets, né? Porque não existe jogar com responsabilidade. A partir do momento que uma pessoa está começando a fazer as suas apostas, ela já pode desenvolver o transtorno. Nem todo mundo vai desenvolver? Não. E algumas pessoas vão perder o interesse muito rápido, fez a aposta, perdeu, saiu, não apostou mais, né? Mas imagina uma pessoa já com um histórico na família, já tem as questões genéticas e ela realmente fica ali jogando, aumenta. E é igualzinho para qualquer outro transtorno. Assim como o álcool, por exemplo, antes 1, 2 latinhas eu ficava tranquilo, e o cérebro vai desenvolvendo tolerância, eu preciso cada vez mais aumentar a minha dose e a minha frequência que eu bebo a minha cerveja, ou o que quer que seja, né, do álcool, cigarro e etc. Com o jogo é a mesma coisa. Eu posso começar mesmo com pequenas apostas, com valores um pouco mais baixos, mas daqui a pouco eu estou apostando com mais frequência, eu dobro o meu valor. Se eu apostava, sei lá, falar aqui qualquer valor para servir de exemplo, R$30, R$50 uma média na semana, eu sem perceber já estou com 100, daqui a pouco 150, daqui a pouco é o meu salário em questão de segundos, né? E o transtorno do jogo, ainda na esteira das crueldades, ele nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem aí acompanhado de outras comorbidades, principalmente a ansiedade, a depressão. Se a pessoa faz uso de álcool, ela dobra o uso do álcool. Se ela faz uso da nicotina, ela dobra o uso da nicotina. Olha quantos problemas são que o jogo acarreta, né? E eu nem estou falando ainda, né, da falência de patrimônios, né, da falência social ainda, né, da questão financeira e etc. Eu ainda estou aqui na questão, né, da saúde mental da pessoa. Então, e não é à toa que no nosso ambulatório, em média, né, 80% das pessoas que procuram o serviço, né, eles chegam com ideação suicida, né? 80% é uma média, né? Então você vê essas pessoas que já pensaram em se matar, estão se considerando em se matar, por quê? Porque elas perderam tudo. O que tiver para perder, elas perdem, né? Casa, carro, patrimônio, elas vão desviar dinheiro, seja da família, da empresa. É uma coisa assim avassaladora e sem controle. Não tem como. É a mesma coisa colocar uma pessoa dentro de um carro, tira o freio e fala: agora dirige. Dirige com segurança, dirija com responsabilidade. Não tem freio, né? Porque o nosso sistema ali, né, na nossa amígdala, né, a parte lá responsável para a gente controlar um pouco os nossos impulsos, tudo vai estar afetado. Tudo vai estar afetado no cérebro, né? Eu nem vou entrar aqui em muitos detalhes, obviamente, técnicos aqui nesse sentido, que talvez não seja o caso. Mas tem que imaginar que o cérebro dessa pessoa está diferente. Essa pessoa se torna muito mais impulsiva, ela vai se tornando muito mais irritada, ela também experimenta abstinência se ela está sem jogar, né? E qualquer sintoma lá característico das abstinências, tá? Tremedeira, nervosismo, enfim, a pessoa pode experimentar qualquer tipo de sintoma relacionado à abstinência. Então é um transtorno muito complicado e que tem na esteira ainda das crueldades. Eu quero levantar uma coisa muito importante, uma questão muito importante aí para os ilustres vereadores: não deixar acontecer na cidade de vocês aí, como está acontecendo no Rio de Janeiro,
que está sendo liberado, aquelas videoloterias, que nada mais é do que as maquininhas caça-níqueis, né? E para variar, esses caça-níqueis, você aperta lá o botão, ou seja, você fez a aposta, já recebeu dopamina, lembra? Independe de ganhar ou não, só que o resultado é muito rápido. E aí pronto, já está liberado para você fazer uma nova aposta. Vocês vão aguardar aí como é que vai ficar a situação do Rio de Janeiro. Né? É uma bomba relógio que estão sendo instalado agora lá na questão do Rio de Janeiro. Essa moda pega no Brasil, né? Vai trazer uma outra crueldade. E qual é a outra crueldade? Quem disse que no SUS, Brasil, estou falando de forma nacional, existem profissionais preparados, especializados para tratar da questão do jogo? Quem disse que existe? Não existe, infelizmente. É um transtorno que não há especialistas no país, a não ser, obviamente, nós, né, do nosso ambulatório na USP, né, do nosso ambulatório. Claro que muitas pessoas já estão se informando mais, estão pesquisando, etc. Tal, mas estou dizendo como a atenção primária, ela está preparada, independente da cidade, de onde que ela for, etc. Ela está preparada, os profissionais, né, do postinho de saúde, do pronto-socorro, se chegar alguém lá com ideação suicida, a questão do jogo, ela está realmente preparada? Não. E como no Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro vão ficar com um irrisório 5%, né, de tudo que vai ser arrecadado. Isso é um escárnio, isso é uma piada. E isso vai acarretar no cidadão. Né? E aí, às vezes, eu como profissional da saúde também não posso, né, deixar de mostrar aqui, já que estou aqui falando, inclusive, né, numa Câmara Municipal, né, Casa Democrática do Povo, de uma contradição muito grande, que talvez seja por falta de informação, não sei. Se falam, né, proibir tanto as drogas, não, porque isso vai destruir a família brasileira, né, onde já se viu, vai aí que vai explodir mesmo os casos de dependência, etc. Tá, ok. E o jogo? Não, o jogo é a mesma coisa, vai destruir lares, destrói famílias. E o agravante do jogo, quando a gente vê aí que 20 milhões de brasileiros são dependentes do jogo, vou falar qualquer número aqui aproximado, 20 milhões de brasileiros têm a dependência, não é dessa forma que deveria se ler esse número. O mais correto é, no mínimo, dobrar para 40 milhões. Por quê? Porque não adoece só o seu João, né? Adoece todo mundo da casa, adoece a esposa, os filhos, porque na hora que não faltar dinheiro para ele não ter nem a energia elétrica, né? Não é só no interruptor do seu João que não vai ter luz, não é só na torneira do seu João quando ele abrir que não vai sair água, não vai ter luz, energia, água, o que comer, o aluguel atrasado, vai afetar a família inteira. E é isso que acontece também no nosso ambulatório. As famílias chegam lá arrasadas, desenvolvendo também transtornos de ansiedade. Quantos não chegam dessa forma? Então, destrói todo mundo. Né? Dados do Banco Central, dados aí, né, da Secretaria de Prêmios e Apostas, né, da FEBRABAN, de todo mundo, a gente mostra aí o quanto que as famílias brasileiras estão se endividando, o quanto isso está prejudicando. Olha o Bolsa Família. Inclusive, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, se não me engano, no sábado passado, ele publicou uma matéria, né, que o Tribunal de Contas da União está investigando possível lavagem de dinheiro, né, com relação ao Bolsa Família. Porque uma família foi responsável por destinar valores para as bets na casa dos 2 milhões de reais. Totalmente, né, que não condiz com a renda dessas pessoas. Então, está ali possivelmente lavagem de dinheiro, né? A gente falou, não, vamos regular para que acabe com as bets que não estão regularizadas. Gente, continua um monte de bets aí irregulares no país, os caça-níqueis e etc. Né? Então, e sem falar que essa própria regulamentação que está feita hoje, ela serve do ponto de vista jurídico, né? Para ter lá um ponto .br, para você ter um representante no país. Não estou dizendo que ela não tem as suas contribuições, mas que protege a pessoa, a população mais vulnerável de desenvolver o transtorno do jogo. Esta regulamentação que está aí não serve para nada,
nesse sentido, ela não serve. Então, é mais um agravante. Então, nós estamos, sim, sentados numa bomba relógio. A cada mês, a cada semestre, a cada ano, os senhores podem acompanhar e vocês vão ver. Nossa, as bets no semestre arrecadaram mais de sei lá quantos bilhões de reais. E esse número só vai aumentar. E a população vai cada vez mais sofrer com isso. Então, o transtorno do jogo ele é muito cruel, né? Até porque é um tipo, mais uma das crueldades, né? É que ele é um mal um pouco mais fácil de esconder, né? Em média, uma pessoa demora 8 anos para procurar ajuda quando é com o transtorno do jogo. 8 anos. Imagina como é que não fica. Porque se o meu problema é com o álcool, é mais difícil de eu esconder meu problema com o álcool, né? Porque eu vou ter um estado alterado de consciência, minha fala, o cheiro, vou sair trançando as pernas, enfim, se eu fumo, o cheiro do cigarro. Agora o jogo não. O jogo eu posso esconder muito bem, né? A não ser quando, obviamente, o AJ está batendo na minha porta, eu já não tenho mais dinheiro para nada, o aluguel está atrasado, aí vão descobrir o que está acontecendo, né? Então o jogo traz as suas crueldades. Ele é realmente um problema de saúde pública, ele já é a terceira maior dependência, a primeira é a nicotina, a segunda é o álcool, a terceira é o jogo. E isso é muito sério. A população tem que ser informada. Cadê as campanhas, né? De orientar as pessoas e etc. Porque é um transtorno muito cruel, que pode acometer qualquer idade, qualquer, obviamente, aí, poder aquisitivo, qualquer faixa, né, nesse sentido. Só que, infelizmente, até por conta das bets, tem acometido os mais vulneráveis, né, a faixa de população com a renda mais baixa. Então, em qualquer lugar que a gente queira olhar para o transtorno do jogo, é só devastação. É só um problema de saúde pública enorme, que daqui a pouco ninguém vai mais dar mais conta de leito. No nosso ambulatório nós temos uma fila de espera enorme, para a gente dar conta de atender toda essa população, né? De treinar outros profissionais e etc. Né? Quem que vai dar conta disso? Né? O que cresce, né? Olha o Rio de Janeiro, está dizendo aí, a probabilidade que o governo do Rio de Janeiro falou que vai instalar de máquinas até 1 ou 2 anos, aqui não estou recordando na memória, o que ele está prometendo, né, em termos per capita por cidadão e etc., pode ser maior do que tem em Las Vegas, né? Como tem uma reportagem do Intercept Brasil falando sobre isso, né? Então, é uma crueldade muito grande, é um transtorno muito sério, um problema de saúde muito sério, é uma dependência, não é brincadeira, né? Não existe como se controlar. Quem tiver a predisposição e dependendo da frequência e etc., a probabilidade de desenvolver o transtorno é enorme. E se desenvolver o transtorno do jogo, isso quer dizer problemas financeiros, quer dizer outras comorbidades, né? Depressão, ansiedade, problemas para a família inteira. Imagina o efeito dominó onde vai parar. Nós sabemos, eu estou há 19 anos, né, na linha de frente para tratar essas pessoas lá no HC, assim como, né, na pesquisa e etc. Então eu posso afirmar, é uma crueldade muito grande, patrimônios que for demorado uma vida inteira para construir, em fração de segundos pode ir embora em pouco tempo, enfim. Então é uma crueldade muito grande e é muito louvável aí a iniciativa de vocês de estar com essa audiência pública para tentar informar as pessoas, criando, né, o dia aí dessa conscientização, porque é um transtorno que judia demais, acomete muitas pessoas e, infelizmente, do jeitinho que está sendo conduzido aqui no nosso país, a tendência é ainda aumentar muito mais. E se isso acontecer, em se tratando de SUS, é colapso total, né? Isso podem guardar o que eu estou falando, né? Se nada realmente for feito que proteja essas pessoas, que o SUS tenha mais dinheiro, que seja direcionado para isso. O Senado aprovou algumas limitações de propaganda, né? Horário de propaganda, que jogador não pode mais fazer, quem está na ativa não pode mais fazer, artistas, etc., influencers, que são grandes culpados porque eles mentem, o jogo deles é diferente, né? Enfim, só que está parado na Câmara, né, dos Deputados, né, no federal. Então, assim, e aí?
né? A gente não... E a bancada da Bet no nosso Congresso está cada vez mais forte. E quem perde com isso? A população brasileira. Então, o único que ganha com o jogo, para variar, em qualquer época, né, da nossa história e civilização, quem ganha é a banca. O jogador sempre perde. Sempre perde. Claro, ele vai ter aquele ganho aqui e ali, porque tem que soltar, né? Um ganho, mas quando a gente acompanha o jogador, não existe você controlar e se dar bem com o jogo. Quem se dá bem com o jogo são o dono da banca, né? Seja ela do bicho, do bingo, das bets, seja o que for. Então é um transtorno muito sério e que vem acometendo cada vez mais a população brasileira. Eu acho que eu posso parar aqui nessa fala, eu acho que já por uma introdução, eu acho que já dá para ter um pouquinho da dimensão desse problema, né? E tenho aqui mais alguns minutinhos fico à disposição se alguém quiser me fazer alguma pergunta. Muito obrigado, Edilson. Muito esclarecedor a tua fala. Eu vou aproveitar o teu tempo aqui também, abrir as perguntas, e aí que vocês façam uma breve apresentação ou pergunta já para o Edilson, para que a gente possa encaminhar e fazer o uso abusivo do teu tempo aqui, para que a gente consiga encaminhar algumas questões aqui no município. Então, eu vou passar aqui para o Anderson. Desculpa, Anderson. O Anderson se apresenta e acho que já pode também fazer a pergunta ou a tua colocação. Boa noite, sou o Anderson, né? Eu trabalho no CAPES AD, junto com a amiga Sônia, que está aqui comigo, né? E a gente tem estudado bastante esse tema, né? Porque essa demanda do transtorno, das pessoas que sofrem com o transtorno da ludopatia, ela está sendo direcionada para o CAPES AD, né? E a gente percebeu que apesar de ser uma dependência comparada à substância psicoativa, até o consumo de bebida alcoólica, o atendimento ele tem que ser diferente, né? Então, eu até vi uma palestra do doutor, acho que é Hermano Tavares. Hermano Tavares. Que ele fala que vocês aí têm um protocolo de atendimento, né? E ele explica um pouco desse protocolo, e eu achei bem interessante. A minha pergunta é a seguinte, né? A gente hoje aqui em Araraquara, a gente só tem um CAPES AD, né? Então a gente atende a cidade inteira. Hoje, prioritariamente, a nossa demanda é com substância e bebidas alcoólicas. Está começando a chegar esse pessoal com ludopatia, né? E realmente, assim, os profissionais, a gente sente falta de um conhecimento mais focado para atender essa demanda. E a gente começa a perceber que, realmente, igual você fala, vai inchar, né? Talvez, eu não sei, agora você estava falando, porque aí eu acho que o ProAnjo é um instituto que ele só atende ludopatia, ou eu estou errado? O nosso ambulatório, ele tem um braço chamado também o AMIT, que é para os transtornos do impulso. Então, compras compulsivas, cleptomania, amor patológico, tudo que for relacionado ao transtorno do impulso. E o Anjo é um ambulatório aí mais específico apenas para o transtorno do jogo. Tá. O ideal, sim, olhando pela sua história, né, pelo seu conhecimento com esse problema, seria talvez ter um CAPES especializado em jogos ou não? É coisa da minha cabeça, assim, não faz sentido. Um CAPES especializado em jogos, é isso? Isso. Olha, no andar da carruagem aí, talvez a gente vai ter que criar mesmo, né? Só que eu quero ver dinheiro, né? Porque os dinheiros estão tudo com os donos da Bet e saindo do país, né? O que é repassado realmente para o SUS, né? Então, quero ver dinheiro para fazer isso. Mas, no entanto, já que esse melhor dos mundos não chega, né, que pelo menos existisse um treinamento para os profissionais que já atuam nos CAPs, principalmente AD, né, e também nas UBSs, porque é a atenção primária, é a porta de entrada, muitas vezes, né, da população, né? Então, porque apesar de ser uma dependência, está lá classificado no DSM-5, né, já desde 2013 como uma dependência,
ela é uma dependência comportamental, só que o que acontece? O manejo é totalmente diferente, né? Até porque o jogador ele desenvolve crenças, né, das mais variadas, né? Não, é porque eu só não ganhei porque eu não estava com a minha meia azul, e aí vai, né? O jeito de mentir, as crenças, enfim. O manejo é bem diferente, né? E muitas vezes chegam profissionais, até mesmo no consultório particular, que vêm com prescrições médicas, etc., psiquiátricas, e a gente olha para a prescrição, a gente fala, nossa, não subdosagens ou medicação que não, sabe, tentar tirar ali da depressão, da uma ansiedade. Então a gente vê que não é só o psicólogo, o psiquiatra também, né? Como eu disse, o Brasil é muito grande, imagina a extensão territorial, todos os municípios desse país. O jogo está em qualquer canto agora, porque eu não preciso me deslocar a lugar nenhum. Né? Quem é que está às 3 horas da manhã apostando no ping-pong da Indonésia? É quem já perdeu o controle. E isso em qualquer cidade, em qualquer lugar. Quem vai receber essas pessoas? Quem vai saber fazer o manejo delas, seja do ponto de vista da conduta, né? Seja medicamentosa, seja de um processo de psicoterapia, os protocolos, né? A forma da gente fazer um psicoeducacional com essa pessoa e com os familiares. Porque os familiares também acham que é vagabundo, que parte dos familiares, né? Vai achar que é só uma questão de força de vontade. Eu não consigo entender, doutor, por que ele joga, ele é burro. Ele só pode ser safado, ele sabe que ele perde, por que ele joga? É a mesma coisa o álcool, né? O seu João é safado, porque quando vê, já de manhãzinha ele está no bar bebendo. Então, ainda existe muita falta, né? E a gente sabe também, por protocolo, por pesquisas, que quanto mais ele tem o apoio da família, melhor o prognóstico dessa pessoa. Mas a gente também precisa fazer um psicoeducacional com as famílias. Não se trata só o jogador. Não se trata só o jogador. Então, é tanta coisa que falta na atenção primária. E como precisa de verba para ser formado profissionais, feito treinamentos e desenvolvido no país inteiro. Com essa arrecadação que é um escárnio voltada para a saúde, não vai acontecer. Desse jeito, não. Mais alguma coisa? Maria Paula? Então, se alguém de vocês que estão na plateia quiser fazer uso, tá? A palavra. Bom, boa noite, Edilson. Obrigada pela sua participação, acho de extrema importância. O que eu queria questionar, na verdade, é uma dúvida que eu tenho, se vocês do Anjo já receberam pedidos, solicitações de capacitação de profissionais de saúde, tanto no âmbito privado quanto no público, como que está essa dinâmica, para a gente ter dimensão também da demanda, né, em especial voltada para o SUS. E se vocês fazem essa capacitação para fora? Sim, a gente já vem em contato com o Ministério da Saúde, né, para capacitação dos profissionais, para treinamento, né, desenvolvimento aí, para suporte, enfim. Então, tudo isso está sendo ainda planejado, discutido, né? Conversado, está muito preliminar, assim como recentemente o pessoal da Unicamp nos procurou, também lá no nosso ambulatório, né? Para conhecer um pouquinho, porque eles têm interesse de abrir também um ambulatório especializado lá na cidade de Campinas, né? Então, só que tudo está muito ainda primário, né? Vamos dizer, muito ainda nos primeiros passos, em questão de rede, né, de apoio, seja de formação, de matriciamento e etc. Tal. Claro que o nosso ambulatório, né, na figura do professor Hermano Tavares, que é o fundador, né, do nosso ambulatório, nosso diretor, é claro que a gente se coloca à disposição aí, né, do SUS, do Ministério da Saúde, da sociedade, etc. Que a gente é profissional da saúde e não milagreiro, né? A gente não tem tanto braço aí, tanta coisa para a gente conseguir, por exemplo, se Araraquara, vocês podem vir aqui treinar a gente e tudo mais. A verba para isso, capital, não só capital, né,
de dinheiro, mais o capital humano para a gente distribuir por profissionais, porque tudo isso é muito complicado, né? Mas está sim, muitas pessoas procurando, né? Cidades, o próprio Ministério da Saúde, como eu disse, mas está tudo muito preliminar, né? Avançando, a gente espera que a gente consiga formar, dar ajuda, matriciamento, tudo que for possível, né? Mas é aquela história, sem investimento realmente nessa área da saúde, não dá. A gente só vê escárnios. Quando nessa regulamentação que eu estava comentando, né, lá das secretarias de aposta, o que é destinado para a área da saúde não está carimbado para o transtorno do jogo. Se você vai falar em 5%, mesmo que fosse aí, se não me engano é menos do que isso que está lá na regulamentação, né? Mas não está carimbado para tratamento do jogador, está para a saúde. Para a saúde é vacina, para a saúde é qualquer coisa, né? Então, e até isso é um agravante, né? Porque pela demanda que é esse transtorno, o que é investido, infelizmente, é o que eu estou falando, é uma bomba relógio, né, que a gente só vê, é só acompanhar os números, né? Enquanto as bets cada vez mais arrecadam bilhões, né, no SUS, a gente fica vendo navio, só vê fila de espera aumentar. Agora está subindo aqui o Marcelo para fazer uma pergunta também. Edilson, parabéns pela sua apresentação, bastante clara, sobre um tópico bem novo, né, que todo mundo tem curiosidade. A minha dúvida é de um público específico, assim. Acho que até no comecinho da sua fala você começou a falar de jovens. Aí eu comecei a pensar adolescentes, que já têm uma característica inata de serem mais impulsivos, procurarem coisas novas, terem mais propensão a se envolverem em atividades de risco. E tendo em vista o grande acesso às bets, é possível prevenir que mais jovens, mais adolescentes entrem em contato com jogos e aí daqui poucos anos a gente vai ter uma tonelada de dependentes de jogos? Tem um tratamento ou um protocolo de prevenção para esse público? Com que eu estou falando mesmo? Desculpa. Marcelo, sua pergunta é excelente, muito interessante também, né? Por quê? Porque, veja, realmente o jovem é a população mais vulnerável. Quanto menos idade, mais vulnerável para o cérebro lá, em maturação e etc. Agora, a prevenção disso, né, é políticas públicas, né? Tem que não existe. Né? Qual é a política pública que vai ser criada? Porque o jovem, ele vai lá e pega o CPF do pai, o pai nem viu. Ele vai lá, pega o CPF do pai, cadastra na Bet e joga, se passando pelo pai. Né? Muita pega lá da avó, a avó que cuida do neto, que fica ali acompanhando ele. Ele vai lá, pega o CPF da avó, cadastra e joga como se fosse a dona Tereza lá. Né? Mas é o netinho ou a netinha, seja lá quem for. Nas escolas a gente vê escolas chamando a gente também, né? E procurando ajuda, o que a gente faz aqui com essa molecada e etc tal, porque não pense que as bets só não, é só adulto, né, que joga porque precisa ser maior de idade, balela, né? Balela, né? Cada vez mais jovens estão jogando, né? Porque o que, né? Alguns falam, coisa facial e não sei o que, tal. Mas e tantas que tem aí também que são irregulares, né? Porque a Secretaria de Prêmios e Apostas não consegue cancelar o ID dessas pessoas, cancela de 1, aparece 20, né? Então, como que vai ser estudado isso, né? Isso é política pública, né? De conscientização nas escolas, né? Para chamar os pais. Por que não tem propaganda? Bets, você é capaz de abrir a geladeira da sua casa e sair uma propaganda lá de dentro, né? De alguém falando Bets lá dentro da sua própria geladeira. Então, agora, e o Ministério da Saúde? Quando é que vai fazer uma campanha de conscientização da população? Né? Seja principalmente nas escolas, em UBSs, né? Tem que ter política pública. Né? E cadê? Né? Cadê o investimento? Né? Não existe, é nulo. Quem já viu aqui uma ação do governo nesse sentido?
né, de prêmios e apostas aí da secretaria, etc., de fazer uma campanha de conscientização. As bets estão vendendo a ilusão de falar que aqui o jogo é responsável, aqui o jogo é legal, né? Isso é criminoso, né? Isso é um desserviço enorme, né? Porque não existe segurança para o jogo. A partir do momento que a pessoa está apostando, ela está correndo risco. Qualquer pesquisa, que aí eu vou falar de outras dependências que fica mais fácil, mas de todo mundo, às vezes até conhecer, até mesmo de pesquisar. Por que o dependente hoje, por exemplo, de álcool, né, quando você, e aí acho que é Anderson, né, que trabalha lá no CAPS AD, né, ele pode ver, quando eles estão lá atendendo o dependente de álcool, né, que ele chega lá, né, o seu João chegou lá para ser atendido, quando eles vão investigar a história dele, ele começou a beber com que idade? 13 anos, 14 anos, 15 anos, lá que aquele tio aloprado lá deu a cerveja para ele, etc. Tal. Quanto mais novo a pessoa faz uso de alguma substância, né, tem acesso a isso, mais ele está propenso a ser um dependente amanhã, né, por questão disso do cérebro. Então, o que a gente vai fazer? Olha, um Deus nos acuda, né? Porque a gente tenta da maneira que a gente consegue explicar para as famílias, quando a gente dá entrevistas aí, eu quando sou chamado para as entrevistas, as pessoas do ambulatório, principalmente na figura do irmão, a gente tenta conscientizar de todas as maneiras, mas o que precisa para prevenção mesmo, para educação, são políticas públicas, que não existe. Mais alguma questão, Marcelo? Aproveitando, mais uma duvidazinha. Marcelo, só um minutinho, só se apresenta, tá. por favor. Verdade. Acho que é importante que a gente Desculpe. registre aqui. Eu faço parte da Frente Parlamentar, aqui de Política sobre Drogas, e sou professor da área de farmácia também, aqui na Unesp, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Uma dúvida que me surgiu estão aumentando também problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, etc. Você sabe assim qual comorbidade que é mais associada a jogos? Se os ansiosos, deprimidos, etc., têm uma propensão maior? Eu posso te dizer com segurança, né, que assim, os dois principais transtornos, dentre tantos outros, mas talvez aquele como mais carro-chefe, aquele que está mais com uma incidência maior, é a depressão e a ansiedade. Né? É quase um trio caminhando de mão dada aí, né? O transtorno do jogo, ele vem de mão dada com a depressão e com a ansiedade. Lembrando que isso não afeta só o jogador, né? Afeta o seu familiar, né? Basicamente a esposa, o marido, né? Enfim, tal. É muito difícil quando a gente recebe, né, no nosso ambulatório, a família já não chegar lá, já meio que desesperada, não sabendo o que faz, e etc., já desenvolveu a ansiedade, porque já bateram na porta dela um agiota lá ameaçando, qualquer barulhinho na rua, tá todo mundo debaixo da cama. Então, assim, os dois principais transtornos que vêm junto com o transtorno do jogo é a depressão, porque imagina você perder tudo. Você perdeu todo o patrimônio, né? Você desviou o dinheiro do teu sócio, você acabou com a empresa, você quebrou um patrimônio que foi... Você desviou toda a aposentadoria do seu pai, que ele guardou a vida inteira, você foi lá e pegou aquele dinheiro para jogar. Como é que essa pessoa fica? Ela fica arrasada, ela está doente. Para essa pessoa cair em depressão profunda, por isso que também tem um alto índice de suicídio, né? É por conta da depressão. Né? A pessoa vai deprimir, né? E a ansiedade está junto, está de mão dada ali, né? Então, os dois principais transtornos que acompanham o jogo é a depressão e a ansiedade. E como eu disse, se a pessoa faz uso de álcool, ela também dobra. Se ela faz uso da nicotina, ela também dobra. Muito obrigado. Sônia? Perguntou alguma coisa? Vivian? Eu só queria muito agradecer, Edilson, a tua colaboração aqui nessa audiência. E aí eu vou fazer uma pergunta também. Se, por acaso, assim, vocês têm a questão de grupos terapêuticos que funcionam, né, muito para a questão do abuso de álcool ou outras drogas, se tem também em relação a ludopatias, se esse tipo
de tratamento, né? Ou também se ajuda, e como que se vocês têm uma procura de pessoas que formam grupos, como o NA, por exemplo, para, né, começar a ter grupos relacionados à ludopatia. Tem algum estudo relacionado a isso? Sim, já existe, né? Agora até eu vou poder ver aqui a data de fundação do ambulatório, né? Mas com mais de 30 anos, né, que o professor Hermano fundou o ambulatório, né, no Hospital das Clínicas, e desde sempre existe o atendimento clínico a esses pacientes, né? Seja por grupos, seja tratamento individual, psicoterapia, né? Tanto de grupo como individual. Ele é essa pessoa, né, que procura o serviço e é admitida no ambulatório, ela vai passar por todo um protocolo, né, de diagnóstico, ela passa por uma avaliação neura, ela passa enfim, por vários protocolos, confirmado o diagnóstico dela, né, e todos os outros transtornos também. Ela vai ser assistida, acompanhada por um psiquiatra e já inicia o seu processo, né, de psicoterapia. Como eu disse, seja individual ou seja em grupo, para o transtorno do jogo, né? Só que como o nosso ambulatório, obviamente, a gente olha o ser humano, né, e não só o transtorno, ela está sendo tratada de tudo. O combo que ela chegar para nós, ela está sendo tratada, né? Seja da depressão, da ansiedade, do que acomete essa pessoa, ela está sendo assistida, né? Mas, claro, com o foco, né, no transtorno do jogo. Então, já existe, né, e já há décadas, né, esse atendimento, né, essa assistência ambulatorial, né, tanto com psicoterapia, né, individual, como de grupo. Assim como também outras atividades para o jogador, como o grupo de qualidade de vida, educação física. Também tem muitas pesquisas que apontam que a educação física ajuda a diminuir, né, a ansiedade, a impulsividade. Então, essa pessoa, o serviço, eu posso, modéstia à parte, dizer que é de primeiro mundo mesmo, porque as pessoas são muito bem assistidas ali. Então, assim, grupo de qualidade de vida, de educação física, até de yoga, meditação. A gente tem ali um cardápio muito grande para atender da melhor maneira possível, né, essa população que chega ali devastada. Mas o carro-chefe, obviamente, né, é o acompanhamento psiquiátrico, né, e as psicoterapias, seja em grupo ou individual. Muito bom. Só para encerrando mesmo, que a gente já passou do tempo que nós combinamos. Eu até passei mesmo aqui do meu horário, preciso mesmo encerrar. Se já foi encaminhado para o Ministério da Saúde ou para a Secretaria de Saúde do Estado algum protocolo, sugerindo algum protocolo para que a gente comece a implantar políticas públicas, partindo da pesquisa que vocês fazem, porque é uma questão, tem que ser uma questão científica, e se tem algum retorno em relação a isso, enfim, como que está sendo conduzido pela universidade essa questão das políticas públicas que são tão necessárias para que a gente consiga minimamente começar a falar, pelo menos, sobre o assunto. Está em andamento. O que eu posso dizer é que está em andamento, né? Como eu disse, ainda é um pouco preliminar, porque foram feitas algumas reuniões, né, para que a gente fosse discutido aí o que a gente acredita, né, que teria que estar mais de imediato e etc. Tal. Então, está sendo sim desenvolvido, né, e protocolos para atendimento, para informação, para ampliar essa informação para chegar a todos os profissionais de saúde e etc. Só que exatamente os detalhes disso ainda, né, tá em muita discussão e etc. Tal, com o ambulatório, né, e na figura do Hermano Tavares, né, com o Ministério da Saúde. Mas o que eu posso dizer é que começou a se dar uns passos nesse sentido aí, né? E talvez mais para o ano que vem, etc., a gente tenha dados um pouco mais consistentes para poder apresentar, falar e etc., né? Mas tá transcorrendo nesse sentido, né? Para que tenha, sim, cartilhas, protocolos, né, que o SUS possa ser munido disso, né, e os profissionais possam ter pelo menos um pouco mais de embasamento, né, mais condições de receber e tratar adequadamente essas pessoas. Perfeito. Tem mais alguém que queira perguntar? Eu vou agradecer a tua presença, Edilson. Muito obrigado, muito esclarecedor a tua participação esclarecedora.
E a gente vai, se você permitir também, divulgar, porque a gente está gravando essa audiência pública, está sendo transmitida ao vivo, mas a gente está gravando também algumas questões que você coloca para que a gente possa compartilhar, né, o que foi dito aqui para a cidade aqui de Araraquara e para quem mais queira assistir ou mesmo no CAPES, enfim, porque a gente usa, foi uma verdadeira palestra que você nos deu aqui, mas que a gente consiga também passar isso adiante, se você permitir. Mas obrigado pela tua participação. Imagina, para mim é sempre um prazer poder contribuir com a sociedade, né? Como toda essa é um dos principais deveres, né, de toda a universidade. E eu agradeço também o espaço aí, né, para poder também falar sobre algo que é de tanto tamanha importância. E é claro, tá, com toda a concessão, com toda a permissão aí, né, para divulgar mesmo. Eu acho que é isso mesmo, tem que divulgar bastante, chegar quanto mais pessoas, né, puderem ter acesso a essas informações, o que foi debatido aqui, conversado aqui, é excelente. Então tem toda a minha permissão, sim, não tenha dúvida nenhuma. Obrigado, Edilson. Tenha uma boa noite. Imagino. Até a gente Agradeço se fala a mais. todos. Uma boa noite e me coloco à disposição. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Alô? A gente pode partir para o encerramento, mas eu gostaria só que o Anderson colocasse como que está sendo feito o atendimento, né, onde que fica o CAPES-AD, como que faz para chegar até vocês, para quem está nos assistindo, porque eu acho que é importante a gente também deixar essa informação registrada aqui para o município. Hoje o CAPES, ele na verdade está de mudança, né? Então, provavelmente no começo de dezembro a gente vai ali para o Adalberto Roxo, né? Mas hoje, até enquanto a gente não mude, a gente está ali no Santa Angelina, perto do JBO ali, né? Acho que é o ponto de referência mais fácil da pessoa estar encontrando a gente ali. E referente ao atendimento dos pacientes, né, que tem problema com ludopatia, começou a chegar, né, alguns pacientes lá, encaminhados às vezes pela rede, alguns, como o CAPES é um serviço de porta aberta, né? Então chegam lá através por livre e espontânea vontade deles, né, do paciente, achando que tem algum tipo de problema, conversa com a gente durante o plantão, né? A gente marca um acolhimento e aí ele fica inserido dentro do CAPES para começar a fazer as terapias, né? O que a gente tem percebido que, como o Edilson falou, que o tratamento do paciente que tem o transtorno da ludopatia, ele é um pouco mesmo diferente, apesar de ter as características de um dependente com substância, né? Ele tem as suas características ímpares, né? Então, a gente começou a elaborar alguns protocolos para a gente atender melhor essa demanda que está começando a chegar no CAPES-AD. Parabéns pelo trabalho, né, para você, para a Sônia que está aqui. E também a gente começar a fazer essa ponte. Eu acho que a gente tem esse contato agora lá na USP. Acho que é importante tentar fazer, né, essa ponte. Eu vou só sugerir aqui para encaminhamento, para que a gente também deixe registrado, que a gente possa encaminhar para o município para que faça uma campanha municipal em relação à ludopatia. Acho que é importante, né, via o site da prefeitura, as redes sociais, né, ou mesmo criar, porque é muito novo, né, tudo, e aí a gente contar com o apoio também do CAPES para dar essa diretriz. Também Marcelo da Unesp, que já tem todo um trabalho que faz com a dependência, né, de substâncias, mas que, como foi dito, é o mesmo clique, né, que dá. Então, acho que a gente começa a tratar por aí. Em relação também ao que foi dito, para além disso, a gente fazer um requerimento aqui, Maria Paula, para que a gente encaminhe para o Ministério da Saúde, para que se crie uma propaganda nacional em relação à ludopatia. A gente tem uma certa relação dentro do Ministério da Saúde com o próprio Ministro da Saúde, então acho que é importante também que a gente faça essa ponte, né, para que a gente tenha uma propaganda, como disse, né, uma propaganda, né, contra, lógico, que a nível nacional. Uma outra questão que eu anotei aqui também
é que a gente também faça um requerimento para o Congresso Nacional para que eles possam regularizar, regulamentar o que está lá parado, que já passou pelo Senado, mas está lá parado no Congresso Nacional, que a gente sabe que os donos das bets também têm um lobby muito grande. A gente está lutando não só com o vício, mas com quem faz com que o vício aconteça. Então, é muito dinheiro, né? Muito poder, mas acho que é importante a gente tomar esses passos, né? Essas atitudes, essas ações, para que a gente possa começar a discutir esse problema que, muito provavelmente, no futuro muito próximo, ele vai ser muito maior do que ele é hoje, infelizmente, né? Então, se alguém quer colocar alguma coisa, Maria Paula? Bom, os encaminhamentos excelentes, inclusive acho que o requerimento enviado ao Congresso envolvendo, acho que o doutor trouxe o Edilson trouxe uma questão muito importante. A regulação atual é jurídica, mas mesmo no ponto jurídico ela é fraca. Então, que ela seja regulada juridicamente e na questão de saúde em rede e também a questão tributária, né? Porque foi colocado também a questão tributária da verba ser, no Rio de Janeiro, por exemplo, ser direcionada para a saúde, mas não ser carimbada para que esse valor seja gasto com os usuários. Então, também nesse sentido da regulação, caso exista essa regulação de arrecadação com as bets, que a gente encaminhe parte dessa arrecadação também para o tratamento. A gente sabe que, assim como as drogas ilícitas, a proibição total nunca foi o caminho mais adequado, né? Mas sim a conscientização, a publicização. E, como todo problema, a internet potencializa ele ainda mais. Então, para que o Ministério da Saúde, que tem usado muito bem as redes sociais, inclusive, também faça esse trabalho de conscientizar contra essa publicidade abusiva e excessiva das redes, dos influenciadores, que, inclusive, não são regulados também pela entidade que regula a publicidade. Eu esqueci o nome da entidade regulatória das publicidades, mas é interessante que a gente encaminhe também para que os influencers e afins, as publis de Instagram, de Facebook, sejam também reguladas nesse sentido das bets, porque eles não sofrem essa regulação. Então, estou de acordo e penso que a frente também pode estudar a possibilidade da gente criar um programa de especialização dos profissionais do CAPS-AD, né, por meio da Escola de Governo ou da Escola do Legislativo. A gente tem um diálogo muito bom com a Secretaria de Saúde também, então penso que a gente pode estudar uma proposta nesse sentido. Mais alguém? A gente pode caminhar para os finalmente? Então, considero encerrada essa audiência pública. Obrigado, né, pela participação de vocês. E a gente vai, então, encaminhar esses temas e continuar a discussão dentro da frente, que nós criamos aqui também, para que a gente não fique só nessa ação ou só nesse dia 12, que é o dia de conscientização, que a gente dê sequência às nossas ações. Obrigado a todas e todos.